Olá, investidores! Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto de 2019, um dia mais positivo, onde as principais bolsas mundiais iniciaram uma reação. O Ibovespa fechou em alta de 0,75% aos 99.799 pontos. Na máxima, ele tocou lá na casa dos 100.500 pontos. Ele respeitou, portanto, aquele ponto que a gente havia comentado nos últimos programas, os 98.500 pontos. Um bom ponto para ele iniciar uma reação mais consistente, bom ponto de entrada na compra para se posicionar para o nosso objetivo mais longo, que ao longo do ano projeta lá na casa dos 113 mil pontos. Lá fora, nos Estados Unidos, o Dow Jones também fechou em alta, não confirmou, portanto, a formação negativa que ele poderia ter. A gente mostrava no gráfico diário do Dow Jones possível formação de bandeira de baixa, isso não ocorreu, ele teve um dia mais positivo. A mesma coisa aconteceu nas bolsas da Europa, que tiveram fechamentos em torno de 1% e 1,5% positivos. Vamos ver então os principais destaques do dia. Começando com o gráfico do índice Ibovespa, que vai promovendo uma reação a partir do suporte tocado nos 98.500 pontos. Aqui era o nosso objetivo da queda iniciada a partir do topo, lá dos 106.600. E agora, para a semana que vem, se o índice romper a resistência dos 100.400, ele poderia ganhar força até 102,5 e depois até 104.800, antes de atingir novamente a sua máxima. Essa é a expectativa que a gente tem para o Ibovespa para os próximos dias. Para o ano, a projeção seria de uma alta mais forte, mirando lá no teto do canal, que projeta aos 113 mil pontos. O dólar vai testando o apoio nos 3,99, hoje fechou um pouco acima, aos R$ 4,00, mas caso perca este nível, pode acelerar na realização de lucros até 3,96 e depois até a região dos 3,89, onde ainda tem um gap em aberto. Do lado superior, para retomar o rally de alta, o ativo precisaria superar os 4,04, a máxima recente, e aí encontraria resistência aos 4,07 e depois o objetivo nos 4,11, onde fecharia a formação em W. O Dow Jones teve um dia de reação, respeitando, portanto, a resistência dos 25.500 pontos, porque caso ele perdesse esse nível, ele confirmaria uma bandeira de baixa que poderia levá-lo até os 24.847 pontos. Não foi o que aconteceu até aqui, o índice vai fechando essa sexta-feira ainda dentro da congestão, e caso para a semana que vem ele supere a resistência dos 26.400, passaria a olhar novamente para a região de topo histórico, que ficou lá nos 27.398 pontos. Vamos falar das principais ações, começando com a Vale, que vai forçando o apoio nos 43,87, nesse momento que eu gravo o programa um pouco abaixo, 43,70. Caso confirme a perda desse nível, poderia acelerar a queda até o fundo de fevereiro, marcado aos 40,75. Já do lado de uma reação, que eu acredito ser o cenário mais possível, vindo acima de 45,79, a Vale teria objetivos em 48,90 e, por fim, passaria a olhar para a antiga reta de suporte que ela havia perdido e que agora oferece resistência nessa região entre 50,55 e 51,43. Aqui seria o ponto que a liberaria novamente para a tendência de alta. Itaú apresentou volatilidade, na parte da manhã ensaiou alta, depois acabou perdendo força no final do dia, mas graficamente parece ter encontrado apoio nos 34,03. Esse ponto foi tocado ontem e numa reação vindo acima de 35,15, o ativo teria gap para fechar aos 35,53 e depois passaria a testar novamente a região de resistência histórica, começando pelos 36,47. A Ambev não respeitou o apoio nos 19,14, que correspondia ao teto da congestão retangular que ela havia escapado. Se ela respeitasse esse nível, a gente consideraria esse movimento de queda apenas um pullback. Ela fechou abaixo, nos 18,87, tem gap para fechar nos 18,50, e enquanto não retornar acima dos 19,14, o ativo permaneceria com a tendência neutra. A Petro fechou a semana forçando a base da congestão retangular, que passava nos 24,18, nesse momento ela está 23,98. Semana que vem, se ela confirmar esse movimento, abriria espaço para uma queda até 22,48 antes de melhorar. Já no caso de uma reação acima dos 24,18, o primeiro teste seria nos 25,89 e o segundo nos 26,80. A Suzano encerrou a semana com reação a partir dos 30,40 e na continuidade desse movimento encontraria a reta de resistência nos 33,50. Rompendo esse patamar, o ativo retomaria sua tendência de alta para buscar o primeiro objetivo nos 34,95 e o outro mais longo na reta que vem lá de trás e projeta hoje aos 38,70. Passamos para a B2W, que tem formação de ombro-cabeça-ombro invertida no gráfico diário, mas realizou lucros até o primeiro apoio nos 43,07, perdeu esse nível, nesse momento está 42,19 e agora tem para baixo, gap para fechar nos 39,15 e esse seria o próximo suporte. E para cima, precisaria romper a resistência dos 46,50 para continuar com a sua formação que o levaria até 50,90. A Gol teve mais um dia de forte queda, confirmando a perda do apoio dos 36,21, fechou a 34,86 e na queda ela pode buscar o apoio dos 33,04 antes de esboçar alguma melhora.
do lado superior, deixou a primeira resistência marcada nos 37,82. Já a Cyrela, após movimento de realização de lucros, respeitou o suporte do topo anterior, que passava nos 23,17. Hoje teve um dia de alta fechando aos 24,01. Na quebra dos 24,53, o ativo passaria a olhar para a região de topo, marcada entre 26,28 e a máxima aqui dos 26,99. Acima desse patamar, a projeção seria lá nos 29,13. Via Varejo teve um dia de forte queda, na mínima chegou a cair mais de 10%, perdeu o suporte dos 7,50 e, caso confirme a perda dos 7,04, passaria a olhar para a região entre 6,58 e 6,15. No último Fique de Olho, mostramos o gráfico da CPFL. Aqui houve quebra da resistência do triângulo simétrico, o ativo fez um pullback para validar esse triângulo como apoio nos 31,85. Pouco antes de encostar nesse nível, reagiu, hoje fechou em alta. Tem pela frente resistências em 33 e 32, 33,85 e na quebra dos 34 e 38, a projeção de objetivo a partir deste triângulo a levaria até a região dos 36 e 10. Atenção para este gráfico, o Banco do Brasil trabalhando em região de suporte marcado aos 45,74, numa reação poderia testar a reta de resistência que vem lá do topo histórico, que passa nos 47,54, quebrando esse patamar, voltaria para a tendência de alta e passaria a olhar para 48,5 e depois para R$ 51. Esse foi mais um programa Gráficos no Radar. Fico por aqui, desejo a todos um ótimo final de semana. Até segunda-feira.